Bom, então, hoje a gente vai fazer a correção da lista 2 para iniciarmos, então, um novo assunto, tá? O que a gente tem aqui na lista 2? Vamos dar uma olhada, né? Uma série de probleminhas e também nós temos aqui o aspiral, né? Que são 3 triângulos juntos e a gente tem que determinar o valor de cada incógnita. Né? O primeiro, o aspiral, o segundo, o probleminha do prédio, terceiro, do avião, quarto, mais uma espiral, né? O quinto também aqui a junção de dois triângulos. E o último pede para calcular sem o desenho do triângulo, né? Então o aluno tem que fazer o desenho e depois resolver. Bom, vou fazer aqui uma breve revisão aqui do Teorema de Pitágoras para a gente entender, né? Voltar aqui a refrescar a memória. Bom, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado no triângulo retângulo. Né? A gente viu que o triângulo retângulo é um triângulo que um dos ângulos internos mede 90 graus. A gente inicia, então, a classificação dos lados, né, pelo lado oposto a esse ângulo reto. Então, o lado oposto vai ser a hipotenusa e os outros dois lados a gente vai chamar de cateto. Aí combinamos que o cateto maior vai ser o cateto B e o cateto menor vai ser o cateto C. E na fórmula do Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente tem a seguinte fórmula, ó, A ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aplicando, né, esse teorema, a gente tem como finalidade buscar um dos lados que sempre vai estar oculto no probleminha, né? Então, o que acontece? Pode ser hipotenusa, pode ser um cateto que esteja oculto, e aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente vai buscar esse valor desconhecido. Bom, na lista 2, vamos lá na nossa lista 2 aqui, nós temos o seguinte, ó, número 1, determine o valor das incógnitas. Então, aqui, a gente tem 3 triângulos, né? E a gente vai observar o seguinte, ó, o ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto é o que a gente vai chamar de hipotenusa, tá? Então, nesse primeiro triângulo aqui, a hipotenusa vai ser o W. Eu até expliquei isso durante a atividade, né? Eu reparti os triângulos para ficar mais fácil de explicar. Então, o que acontece? Aqui a gente tem W hipotenusa e os outros dois lados como cateto, né? Cateto A e cateto B. Deixa eu abrir aqui mais uma aba para poder colocar a correção aqui para ficar mais fácil. Só um minutinho aqui. Vamos dar uma olhadinha então na correção do primeiro. Então a gente tem o seguinte, ó. Tá aparecendo para vocês direitinho. Nós temos o seguinte aqui, ó. A nossa intenção de início era buscar o W, né, a primeira incógnita, depois a gente vai buscar o Z, que é a segunda incógnita, e por fim a gente vai encontrar o valor de Y. Tá? Então, no primeiro triângulo, foi como eu disse, né? O W aqui é a hipotenusa. Então, trazendo aqui a nossa fórmula do Teorema de Pitágoras, a gente vai ter A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a B quadrado mais C ao quadrado, B e C sendo os catetos, né? Então, classificamos aqui o W como hipotenusa, então a gente vai colocar W ao quadrado igual aos catetos aqui, ó. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Primeiro a gente resolve a potência. Então, teremos 1 elevado ao quadrado próprio 1, mesma forma que o outro 1, né? E depois a gente vai poder somar, né? 1 mais 1 vai dar 2. O expoente vai passar como raiz. E aí teremos o seguinte, né? W igual a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, como 2 é um número primo,
gera para a gente um resultado que é um número irracional, é um número infinito, tá? Sem dízima periódica. Então, fica muito difícil trabalhar com esse número resolvido, né? Essa raiz resolvida, porque na hora de aplicar os demais ali, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Então, eu aconselho o aluno deixar na raiz dessa forma aqui mesmo, tá? E a gente continua o cálculo. Vamos lá. Agora, a gente tem que buscar o valor de z. Então, observa que o z aqui ele está oposto ao ângulo reto. Então, como o z está oposto ao ângulo reto, ele é a hipotenusa do segundo triângulo, desse triângulo aqui do meio, ó, tá? Então, ó, posicionando na fórmula, z é a hipotenusa, então vai ficar z ao quadrado. Esse lado aqui, ó, que é o w, a gente já encontrou o valor dele, que foi a raiz de 2. Então, a gente pode colocar aqui como cateto b, vai ficar a raiz de 2 elevado ao quadrado, ok? Mais o nosso cateto c, que vai ser 1 também elevado ao quadrado. Então, vamos resolver esse processo aqui da raiz, né? Toda raiz quadrada elevada a um expoente quadrado, a gente viu que a gente pode simplificar, né? Cortando o expoente com a raiz e puxando o número que está dentro da raiz, que é o radicando, para fora como resposta, tá? Então, toda vez que você tiver essa situação aqui, de uma raiz quadrada elevada a um expoente quadrado, você pode cortar a raiz com o expoente, simplificando e puxando o valor que está dentro da raiz para fora como resultado. Então, olha como é que ficou bem fácil, né? Se a gente tivesse que calcular aqui 1,4142 vezes 1,4142, a gente chegaria a um valor próximo, né? E teríamos uma série de dificuldades aí para fazer o cálculo. Então, muito mais fácil deixar a escrita da raiz e depois a gente vai simplificando, né? Continuando aqui, 1 elevado ao quadrado é 1, 2 mais 1, 3. O expoente passa como raiz, então teremos a raiz quadrada de 3. Da mesma forma, a gente deixa dessa maneira e continuamos o cálculo, tá? Agora vamos para o último triângulo. Observa que a gente tem aqui, né, o lado oposto, que é a hipotenusa, o y, também incógnita, né? Nós temos um cateto, que é o z, que já encontramos o valor, que é a raiz de 3, e nós temos, para finalizar, mais um cateto aqui, medindo 1. Então, montando lá na fórmula, teremos o seguinte, ó, hipotenusa vai ser o y ao quadrado, igual a z ao quadrado, que foi a raiz de 3, ó, tá vendo? Então, eu vou substituir aqui o z já pelo valor que a gente determinou, valor encontrado. Então, vai ficar raiz de 3 elevado ao quadrado. Você pode colocar o parênteses para organizar, sempre legal, né? E teremos, então, o último lado ao quadrado aqui, que é o cateto c. Bom, da mesma forma que a gente simplificou a raiz de 2, a gente vai fazer com a raiz de 3, né? Porque o índice da raiz não vem escrito, mas a gente sabe que é 2. É igual ao expoente, que também é 2 quadrado. Então, a gente corta, puxa o 3 para fora. 3 mais 1, 4. O expoente do y passa para o outro lado como raiz. Recordando que passa como uma raiz negativa e positiva. Mas como a gente está se tratando de medidas, né? A gente só vai utilizar valores positivos. Então, vai ficar uma raiz aqui positiva, né? Raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 dá para resolver, né? A gente sabe que é 2. Então, o valor de y igual a 2. Ok? Confiram por gentileza, ver se está tudo certinho. Na número 2, a gente tem um probleminha. A figura mostra um edifício que tem 12 metros de altura, com uma escada colocada a 5 metros de sua base ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é d. Bom, vamos observar aqui o desenho, né? A gente tem a altura 12, tá? E é interessante que ele coloca a altura desse lado do prédio, né? Se ele colocasse aqui, seria mais fácil a gente entender como um triângulo, né? O valor do triângulo. Então, aqui o primeiro passo, o aluno tem que entender que esse lado aqui medindo 12 tem a mesma medida do outro lado aqui do prédio, que também mede 12. Ele tem uma distância aqui, né, ligada à sua base, de 5 metros. Então, ele está pedindo aqui o comprimento dessa escada. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um desenho de um triângulo, tá? O ângulo reto está aqui embaixo,
na junção aqui do 5 com o 12. E aí, o que acontece? Eu fiz esse desenho aqui na correção, ó. Desenhando aqui o triângulo, ó, vamos entender isso aqui melhor. Esse 12 metros é a altura do prédio, ok? Aqui a distância da base do prédio até o início da escada. E o comprimento, então, ó, toda a escada que está encostada aqui no prédio. E o que a gente tem, né? Se a gente for classificar os lados, ó, o comprimento que ele quer que a gente calcule no probleminha é uma incógnita, né? É um valor a ser buscado. A gente pode representar por x, e essa incógnita está ao lado oposto ao ângulo reto, tá vendo? Então, a gente pode chamar de hipotenusa. Na fórmula, a gente vai colocar como A, né? E os outros dois valores, como eles formam esse ângulo reto, vendo aqui, ó, são os catetos, né? Então, a gente combinou sempre o maior valor, o cateto B, e o menor valor, o cateto C. Então, jogando aqui na fórmula, o que a gente tem, né? Nós temos A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa vai ficar, então, x ao quadrado igual a B, que é 12 ao quadrado, mais o nosso C, que é 5 ao quadrado. Bom, primeiro passo a gente tem que resolver a potência, né? 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12. Ok? 12 vezes 12 vai dar 144. E 5 vezes 5, que é 5 elevado ao quadrado, 25. Depois que a gente resolveu a potência, aqui a gente pode resolver a soma, tá? Então, 144 somado a 25 vai dar 169. Aqui eu já fiz direto, jogando o expoente do x para o outro lado. Lembra que toda vez que a gente vai passar o expoente, ele passa como raiz, que é a operação oposta, né? Então, teremos a raiz quadrada de 169, que número multiplicado por ele mesmo, que vai gerar, então, o valor de 169. 12 vezes 12 vai dar 144. 13 vezes 13 vai dar 169. Então, o valor aqui do comprimento da nossa escada é de 13 metros, tá? É o valor aqui do x. Confiram por gentileza, ver se está tudo certo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Confiram por gentileza, ver se está tudo certinho. Bom, tem um aluno perguntando para a gente aqui, quando tem uma raiz que não há possibilidade de resolver, né? Não tem um número natural como resposta. A gente resolve essa raiz ou não resolve? Bom, o que acontece? Se tratando do Teorema de Pitágoras, a primeira coisa que a gente tem que observar é que na fórmula a gente tem sempre um expoente quadrático, ok? Um expoente 2. E no decorrer do cálculo, a gente vai observar que esse expoente aqui da hipotenusa, em um determinado momento, não especificamente da hipotenusa, né? Mas esse expoente quadrado vai chegar um momento que ele vai ter que passar para um outro lado para deixar a incógnita sozinha, né? Que a gente chama de deixar a incógnita em evidência ou isolada. Então, esse expoente em um determinado
momento do nosso cálculo, ele vai ter que passar para o outro lado como uma raiz. E aí, o que acontece? Quando a gente tem aqui números primos no radicando, dentro da raiz, eu aconselho o aluno deixar dessa forma, né? Porque a resolução desse número primo, da raiz quadrada do número primo, vai gerar para a gente um valor irracional, é um valor infinito, né? Mesmo que a gente utilize ali os 4 primeiros números depois da vírgula, a gente não tem uma precisão, na verdade, no número irracional, né? E nesse caso aqui, você pode observar que a gente vai ter que continuar o cálculo. Então, eu aconselho o aluno, nesse momento, não resolver a raiz. Deixar para resolver, aí vem a pergunta, mas quando tem que resolver e quando não? Deixa para resolver essa raiz quando você estiver na última incógnita. Vamos supor aqui que no final tenha dado a raiz quadrada de 60. A raiz quadrada de 60 não é uma raiz exata, é uma raiz não exata. E aí, vamos supor que o aluno esteja fazendo uma prova e ele observa que em nenhuma das alternativas aparece a raiz quadrada de 60. Bom, a primeira coisa que passa na cabeça é refazer o cálculo, né? Porque parece que está alguma coisa errada, já que não tem opção. Mas aí tem que lembrar que a raiz não exata, ela pode ser fatorada, né? Então, às vezes, pode ser que numa prova de múltipla escolha, o resultado esteja fatorado. Mas isso sempre referente à última raiz que a gente vai estar buscando aqui da última incógnita, né? A parte final. Na parte do processo, se tratando principalmente aqui do aspiral, né? A gente tem mais de um triângulo, não, eu aconselho o aluno a não resolver a raiz, tá? Você vai ter um resultado, você vai ter uma forma de calcular mais fácil, né? Porque lembra que numa situação de avaliação, ou mesmo numa sala de aula que o professor não permite a utilização de calculadora, ou você vai saber esse valor aqui de cabeça, né? Ou vai ficar difícil resolver a raiz quadrada de 3, por exemplo. Você vai ter que ficar por a proximidade ali até buscar um valor próximo e vai perder muito tempo no cálculo, né? Tá bom? Então a dica é, está no meio do processo, né? Fez o primeiro, o segundo triângulo ainda, deixa mesmo em forma de raiz, sem problema. No final, na última, aí não tem jeito. Aí é legal fatorar e deixar a escrita mais simples possível, né? Se eu não me engano, deve ter uma questão aí para frente, a gente vai comentar sobre essa situação ainda, tá? Deixa eu ver aqui no bate-papo o que foi dito. Bom, não é que está errada a resolução, tá? Se você encontrou esse valor aqui no final, sem problema, tá? Mas eu aconselho, nas próximas atividades, você não resolver, tá bom? A gente tem que tentar fazer o cálculo com as ferramentas que a gente tem, né? Ferramentas matemáticas, igual o caso aqui da simplificação da raiz, e o máximo possível da não utilização de máquinas, né? A gente tem que evitar aqui utilizar ou um programa de computador para fazer o cálculo, igual o caso do Excel, ou uma calculadora, a gente tem que evitar ao máximo, né? Tentar fazer só com as ferramentas matemáticas. Acho que esse é o melhor caminho quando a gente está treinando esse processo, né? Bom, continuando, a gente tem o terceiro probleminha aqui. Ó, um avião decolou do aeroporto sob um determinado ângulo, percorrendo uma distância de 15 quilômetros. Então, ele traz para a gente aqui a distância percorrida do avião, né? A distância no ar, 15 quilômetros, a partir da cabeceira da pista. A distância terrestre da cabeceira da pista até o ponto no solo imediatamente abaixo do avião é de 12 quilômetros. Então, aqui nesse probleminha, né, a gente tem a marcação aqui da cabeceira, onde ele decolou. Nós temos a distância percorrida no ar, né, que sofre uma angulação aqui. Nós temos a distância percorrida na Terra, né, que ele chama aqui de distância terrestre. E logo embaixo do avião, né, a gente tem um ponto aqui, que é o ponto que a gente vai finalizar a medida tanto do ar, que deu 15 quilômetros, quanto também da nossa distância terrestre. Okay? E aí ele vai pedir o seguinte, ó,
como mostra a figura abaixo. Qual era a sua altitude nesse momento em quilômetros? Então, ele dá a unidade de medida em quilômetros, né? Pede para a gente calcular essa altura. Bom, a gente observa que nesse probleminha a gente tem um desenho de um triângulo. O ângulo reto é esse L aqui embaixo, ó, formado então por x e o 12, tá? O lado oposto a esse ângulo reto é o 15. Então, nesse probleminha, a incógnita não está na hipotenusa, né? A gente observa aqui, ó, eu fiz esse desenho também na correção. Ó, vamos dar uma olhada aqui no... Eu reproduzi o triângulo aqui, tá? E coloquei o ângulo reto aqui para a gente identificar os lados de uma forma mais simples, né? Bom, então o ângulo reto aqui, ó, ele está na junção do ponto, né, do 12 com a nossa altura aqui, que a gente precisa calcular, que é o x. Então, o lado oposto ao ângulo reto vai ser o 15, que é a nossa hipotenusa, e nós temos o cateto maior, pelo desenho da figura, 12, e o cateto menor, o x, que é o c. Substituindo aqui na fórmula, olha o que vai acontecer. Nós temos o 15, então, elevado ao quadrado, que é a hipotenusa elevada ao quadrado. O nosso cateto B, que é o 12, a gente também vai elevar ao quadrado. E o nosso cateto C, que é o x, que é a altura, né, um probleminha, também elevado ao quadrado. Bom, vamos resolver primeiro a potência. 15 elevado ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. Ok? 12 vezes 12, 144. E x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, né? Agora aqui a gente pode organizar a nossa equação, né, jogando 144 para o lado esquerdo. Essa é a forma mais simples, né? A gente gasta menos processos aqui, ó. Então, olha só. Joguei o 144 para o outro lado. Se eu mudei ele de lugar em relação à igualdade, ele está positivo, vai passar negativo, tá bom? Então, ele vai passar negativo. A gente vai fazer essa diferença. 225 menos 144 vai gerar para a gente 81. Aqui 81 igual a x ao quadrado. Agora a gente vai fazer aquele processo que eu comentei, né? Chega um momento que esse expoente vai ter que passar como raiz. E aí teremos, então, a raiz quadrada de 81, que a gente sabe que é 9. Deixa eu tentar puxar o zoom melhor aqui. Então, o expoente do x passando para o outro lado vai passar como raiz. Teremos a raiz quadrada de 81, que vai ser igual a 9. Então, a altura em quilômetros desse probleminha vai ser 9 quilômetros. Tá? Bom, deixa eu comentar aqui uma situação interessante. Eu fiz a resolução sem passar a incógnita para a direita, mas você pode resolver dessa forma também, né? Você pode aqui na hora de organizar, ó, tá vendo? Passar o x para a direita, ele vai passar negativo, passar o 225 para... Perdão, eu falei os lados errados, né? O x passa para a esquerda, negativo, e o 225 passa para a direita, também negativo. E aí, como a incógnita vai ficar negativa, a gente tem que multiplicar por menos 1, tá? Então, você pode fazer dessa forma também, que é a forma, vamos dizer assim, mais utilizada didaticamente falando, né? Agora, eu utilizei aqui um outro conceito, o conceito de equação, né? O conceito de equação é que os dois lados aqui, ó, se equivalem. Então, tanto faz se a incógnita está de um lado ou está do outro, né? O resultado final. É claro que esse conceito aqui não é aplicado no início, né, do estudo das equações, porque o aluno ainda está esquematizando a resolução, né? Mas aqui na altura do campeonato, a gente já pode brincar um pouquinho com os lados aqui da incógnita, né? Sem problema nenhum. Por isso que eu mantive aqui a incógnita na direita, né? E depois lá no final eu inverti, porque não vai fazer diferença aqui no valor. Opa, tem uma pergunta aqui interessante, ó. Eu fiz isso e deu um resultado completamente diferente. Eu passei o x para a esquerda. Bom, o que acontece aqui para o resultado dar diferente? Vamos analisar. Provavelmente você não inverteu o sinal ou esqueceu de fazer o menos 1. Né? Observa que o x tem que passar negativo, então vai ficar menos x ao quadrado. O 225 também tem que passar negativo, então ele vai ficar menos 225 mais 144. E aí, quando a gente multiplica por menos 1,
Olha o que vai acontecer. O x que está aqui na nossa esquerda vai ficar positivo, o 225 vai ficar positivo e o 144 tem que ficar negativo, tá bom? Quando a gente multiplica por menos 1, a gente altera o sinal de todos os números ali da equação. Ok? Esclareceu essa situação? Provavelmente deve ter esquecido de mudar o sinal do 144. Tá? Por isso que eu resolvi dessa forma aqui, que é mais simples. Se você, né, depois achar também por conveniência, pode, né, resolver dessa forma, sem problema. Mais alguém tem alguma pergunta? Nós temos aqui ainda o 4, o 5 e o 6, que eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Vou colocar aqui a correção para vocês conferirem. Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Quem deu resultado diferente, apaga aí, ajusta, tá? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?